E aí, gente, beleza? Sejam muito bem-vindos à aula de número 3, a aula 3 do curso Sujeito no século XXI. Aulas rápidas para que possamos refletir sobre quem é esse indivíduo que está por aí no século XXI. Quem é você? Quem é sua família? Quem é seu cliente? Com quem você tem que lidar? Compreender isso, além de aumentar a sua bagagem cultural, pode fazer com que você entenda melhor, por exemplo, os hábitos de consumo, os hábitos de quem está nesse século XXI. Isso ajuda você a compreender uma série de coisas. Com certeza, ajuda você a entender muito. E eu falava bastante nas duas primeiras aulas sobre crise de identidade, sobre vazio pelo excesso. O sujeito do século XXI é aquele que está vazio, mas não é vazio pela falta, não é vazio por não ter, é vazio por ter demais. É aquela crise de identidade, por exemplo, pelo excesso de informações, e nós falamos muito sobre isso. Eu falei muito na última aula sobre alteridade, crise de alteridade. Estamos vivendo uma época de crise de alteridade. Claro, o que é alteridade? É a necessidade que eu tenho do outro para eu saber quem eu sou. Peraí, mas se eu quero obrigar o outro a ser como eu, ou se eu quero ser como o outro, nessa padronização, eu crio uma sociedade de iguais. E uma sociedade de iguais não tem identidade, sofre uma crise de identidade. É uma crise de alteridade. Essa crise de identidade está associada também a questões relacionadas, por exemplo, ao espaço. E é o próximo tópico aqui, né? Pós-modernidade, crise do espaço. Eu coloquei até essas reticências na vertical, e esse é o próximo tópico de que eu falo, a crise do espaço. É uma outra crise da pós-modernidade. Compreender esses detalhes, essas nuances, isso tudo vai ajudar você de maneira importante, tá? Pessoalmente, profissionalmente. Como assim crise do espaço? Entenda, o espaço sempre foi uma ferramenta de identificação do sujeito. Sempre foi. Não é? Sempre foi. A cidade da onde você é, o estado de onde você é, o seu sotaque. Até em casa, existem espaços, por exemplo, que definem você. O seu espaço, o seu lugar no sofá, o seu lugar à mesa, a sua cadeira à mesa, não é? O lugar em que você mais gosta de ficar. Isso tudo vai definindo você. Existem seus espaços preferidos até dentro da sua casa. E isso tudo é bastante representativo, é bastante simbólico. O seu espaço, o seu lugar, a sua identidade. Eu conheço, por exemplo, gente que vem para Goiânia para poder estudar e a família mora no interior. Aí ele volta para visitar a família num feriado prolongado, chega lá e descobre que a árvore que ficava na calçada em frente à sua casa foi retirada. Isso bate um sentimento calado de revolta. Quem foi que mexeu na minha memória, na minha árvore, no meu passado afetivo? E esse nosso passado de identidade está associado ao espaço. Isso é muito significativo. Tanto é verdade isso, que muitos dos nossos sobrenomes surgiram por causa de lugares. Braga é uma região, é até uma cidade de Portugal. A turma, por exemplo, da Costa, o João da Costa, é da região que fica na costa do mar. Vários espaços deram nomes às pessoas, sobrenomes. Por quê? Porque a identidade está muito ligada também ao espaço. Claro, isso é muito interessante, porque quer você acredite que a história de Gênesis seja literal, ou quer que você pense que ela seja só metafórica, de que Deus fez o homem do barro, isso é muito interessante, porque existe um pouco de barro em nós, existe espaço em nós, existe chão em nós. Isso é muito interessante, essa ideia do espaço. Tanto é verdade que a própria palavra humus está associada a homem. Humus, terra. Homem, a própria palavra homem
tem a ver com a palavra terra. A palavra Adão significa terra, por exemplo, ou tirado da terra. Isso tudo é muito significativo. Agora, por que eu estou dizendo para você que nós estamos vivendo uma crise do espaço? Por uma razão simples, de novo a globalização. De novo a globalização. E como esse assunto nós não estamos estudando porque vai cair numa prova, estamos estudando para aprender, e é só um pouquinho toda semana, hoje eu vou falar só do espaço. Semana que vem eu falo só do tempo. E olha que eu estou dando noções gerais para depois nós entrarmos em Sociedade do Cansaço, né? Do Byung-Chul Han. E depois que eu terminar esse livro, passamos para outro e vamos, sem pressa, para falarmos do sujeito do século XXI. De repente, analisamos um livro de psicologia do século XXI, um livro de marketing do século XXI, sem pressa, um clube do livro, alguma coisa assim, para irmos falando. Quer ver uma coisa? Em 1880, uma viagem básica do Rio de Janeiro até a cidade de Goiás durava 3 meses. E era uma labuta, né? Em cima de mulas, tinha que atravessar rio. Era complicado demais, era uma viagem complicadíssima. Longa, difícil, perigosa. Puxa vida, perigosa. Puxa vida. E muitas vezes a pessoa tinha que trocar de mula ao longo da viagem, porque tinha que atravessar um rio, não é? Vendia a mula de cá e comprava outra mula de lá. Havia concessionárias de mula na época. Olha que coisa interessante. E demorava. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a percepção, antigamente, era de que um espaço era muito longe do outro espaço. Então, se você fosse de Goiás, da cidade de Goiás, você comia comida daqui, que era diferente da comida de lá. Você falava o sotaque daqui, que era muito diferente do sotaque de lá. O modo de viver aqui era muito diferente do modo de viver de lá. E era muito fácil perceber quando alguém era forasteiro. Primeiro porque a cidade era muito pequena, evidentemente. Agora, o que está acontecendo? Essas diferenças regionais ainda existem, mas estão diminuindo. Estão diminuindo. Hoje você faz uma viagem de Goiânia ao Rio em 1 hora. No voo da Azul, 1 hora voo direto. O trânsito de pessoas, de mercadorias, de sotaques, de costumes, de comidas, tudo ficou mais fácil, mais rápido. E a impressão que temos é de que as pessoas estão padronizando o jeito de falar, padronizando aquilo que comem, e o mundo está ficando cada vez mais igual. O mundo está ficando cada vez mais igual, e esse é um dos ingredientes da falta de identidade na pós-modernidade. Não é o único, mas estamos vivendo uma crise da diferenciação pelo espaço. Uma crise da diferenciação pelo espaço. Os espaços estão ficando parecidos. Você vai em shopping em qualquer lugar do mundo, vai em shopping em Portugal. É tudo igual, parece que é igual, as vitrines, até o jeito de dispor as coisas na vitrine, é tudo igual, tudo padrão. Você vai a supermercado em qualquer lugar, é tudo igual. O caixa, o barulhinho do caixa, é padrão. Tudo padronizado. E nessa padronização, por exemplo, você está vivendo vidas parecidas. As comidas parecidas. Tudo parecido. Claro que ainda há diferenças, mas existe um processo de padronização do espaço. Isso é claro, um processo de padronização do espaço. Deixa eu te contar um negócio, sério, eu vou te falar agora. Para você ter uma ideia do que eu estou te falando. Quando eu era criança, na década de 1980, quando a gente ouvia falar de União Soviética, Rússia, Moscou, era um mundo impossível. Como assim ir a Moscou? Credo! Era um mundo fechado. Quando nós imaginávamos Moscou, a imagem que nós tínhamos era de filmes, correntes, portões de ferro. Ninguém pensava em um dia ir para Moscou. Aquele era um espaço muito diferente.
Era um espaço inalcançável. Era um outro mundo, com gente de outro mundo para nós. Aí, em 2018, 30 anos depois, a Copa do Mundo acontece na Rússia, né? Na Rússia, e de repente eu vejo Galvão Bueno fazendo uma live na rua, não é? Conversando com todo mundo, as pessoas passando, gente do mundo todo lá em Moscou, e eu vejo lá no fundo McDonald's. Ou seja, agora mesmo algum russo está comendo um Big Mac igual ao seu, ou muito parecido, consumindo uma Coca-Cola. Esse mundo em que os espaços estão perdendo as diferenças. E isso, essa crise do espaço, está associada a uma crise de alteridade. Porque se deixa de existir o espaço do outro, também deixa de existir o meu espaço. Ou seja, as pessoas estão vivendo vidas parecidas, consumindo produtos parecidos. É a crise do espaço na pós-modernidade também, ou também a crise do espaço na pós-modernidade. Isso é muito significativo. O goiano sai de casa para comer comida goiana? Mas peraí, que coisa mais louca é essa? Onde é que deveria estar a comida goiana? É na casa do goiano, não é no restaurante. Estranho, né? O goiano sai de casa para comer comida goiana? Então qual é a comida que está na casa do goiano? A comida padronizada. A comida padronizada. Ele tem que sair de casa para comer a própria identidade, em algum lugar perdido por aí. Crise do espaço. Semana que vem falamos um pouco sobre crise do tempo. Tá legal? Um abraço, muito obrigado, tchau!